Então, eu vou começar a aula, tá? Eu queria saber se você tem alguma dúvida, tá? Eu vou começar a aula, eu quero saber se tem alguma dúvida da aula, das aulas anteriores, tá? Das aulas anteriores. Então, na próxima semana, nós teremos o evento de psicologia, tá? Vocês vão ter palestra de manhã e à noite, vocês têm que se inscrever lá, mas mesmo assim, vocês vão ter que entrar no AVA e colocar presença, tá? Ir lá na frequência e colocar presença, tá? Eu vou, hoje ou amanhã, eu já vou disponibilizar lá no AVA da semana de psicologia. A semana de psicologia, ela tem vários temas diferentes, tá? Vários temas diferenciados. Então, vocês vão ter ali várias oportunidades, vai ter sobre psicodrama, sobre Jung, sobre a psicologia organizacional, sobre a questão de câncer. À noite vai ter a Josiane, que vai falar sobre a associação que dá apoio às pessoas com câncer. Então, vai ter bastante coisa bacana lá para vocês aproveitarem, temas diferentes daquilo que vocês já têm no dia a dia da faculdade, da universidade. E também tem as apresentações dos TCCs, tá? Ela está bem organizada, tem duas acadêmicas nos ajudando, eu e o Aisla, quem está organizando a semana de psicologia, eu e o Aislan, e duas acadêmicas, tá? Então, nós temos que participar, aproveitar esse momento, né? Aproveitar esse momento. Só um minuto, eu acho que tocou alguma coisa. Sabe aqui? Bom dia. Era alguém me chamando, tá? Então, aproveitem, né? Aproveitem lá. Quem participar das bancas e quem participar da semana pedagógica vai ter lá um diferencial nas horas complementares, né? Então, aproveitem, são temas diferentes. Eu vejo que nós, profissionais, nós temos que focar, né? Ter um foco, mas nós temos que ter aí uma visão do todo. Então, na próxima semana, vocês terão que entrar lá no AVA e colocar a presença de vocês na minha aula, tá? Vocês têm que colocar a presença de vocês lá no AVA. No dia 1º de setembro, vai vir uma colega falar sobre a questão das pessoas, né, os usuários de droga, né? Dentro da educação, nós temos os temas transversais, né? Nós temos duas questões na educação, tá? Nós temos os temas transversais e o currículo oculto, tá? O que são os temas transversais? Os temas transversais, tá? Os temas transversais, eles são, por exemplo, todo e qualquer tema que eu vá trabalhar fora do currículo, tá? Eu vou postar para vocês, eu acabei esquecendo, tenho que postar, né? A última lei da educação para vocês, tá? A última lei, até vou anotar aqui para eu não esquecer, a última lei da educação, e também, né? E também eu vou postar as diretrizes, tá? Tanto as diretrizes, para vocês terem conhecimento,
Tanto as diretrizes do ensino infantil, né, da educação infantil, do ensino fundamental 1 e do ensino fundamental 2, educação infantil vai de 0 a 4 anos. Aí tem a pré-escola, que vai de 4 a 5, 6 anos. Depois começa o ensino fundamental 1. O ensino fundamental 1, ele vai até o 5º ano, tá? Até o 5º ano. Depois do 5º ano, nós temos o ensino fundamental 2, de 6º a 9º ano. Essas diretrizes, elas já foram aprovadas, tá? Então, a maioria dos municípios já fizeram as suas adaptações, os seus PPPs, os seus projetos políticos pedagógicos, tá? Os seus projetos políticos pedagógicos. Deixa eu só arrumar aqui. Seus projetos políticos pedagógicos dentro dessas diretrizes. Essas diretrizes, elas foram uma construção, uma construção nacional coletiva. Inclusive, eu participei de várias assembleias, que foram abertas à paz, à comunidade, foram feitos chamados, foram feitos vários chamados nacionalmente, em redes nacionais. Então, só não participou quem não quis, só não participou, bom dia, só não participou quem não quis da questão, da questão da construção. O ensino médio, por favor, não me fale em 2º grau. Chega a me doer o ouvido quando alguém fala o 2º grau. Tá? Pessoas comuns lá fora, tudo bem. Agora, nós que estamos no mundo acadêmico, às vezes eu escuto professor falar 2º grau. 2º grau já morreu, faz tempo. Enterrem, por favor. É ensino médio. O ensino médio e o pós-médio, o que são os pós-médios? São os cursos técnicos, que muitas escolas estaduais oferecem, e são bons, tá? E são bons. E hoje hoje você pode fazer o ensino médio e o pós-médio junto, você faz lá adaptações, É por módulo, é bem interessante. Só que esse currículo do ensino médio e pós-médio, ele já tem, só que ele está no MEC, está no Ministério da Educação, e ele não foi aprovado ainda. Existem vários impasses, várias discussões aí, várias críticas em cima dessa proposta. Eu não acho uma proposta ruim. Eu acho que é uma proposta interessante. Se eu não me engano, são 800 laudas, O documento, eu li praticamente ele todo, tá? Então, ele tem uma proposta interessante aí, tá? O problema é bem isso, né, Daniele? Fala um ginásio. Meu irmão mais velho fala ginásio até hoje, 2º grau é falar ginásio e científico, Só falta falar uns outros nomes aí. Ai, povo. Não, mas tudo bem, Pessoa comum, meu irmão meu irmão mais velho estudou até o 4º ano, E então ele fala, às vezes ele fala uns termos assim que eu começo a rir, ele não gosta, fica bravo comigo. Aí eu liguei ele.
tá? Então, nós temos que pensar. Eu vou postar esses documentos lá, tá? Outra coisa, quem não leu a ECA, quem não tem acesso, né? A ECA, ela, se eu não me engano, ela sofreu mudanças em 2011 ou 2015, eu não lembro. Eu tenho que olhar, tá? Então, tem que olhar lá, né? Tem um outro projeto do governo que é bem interessante, que se chama Criança Segura, tá? Não sei se mudou o nome, porque às vezes eles mudam o nome aí, né, para fazer que eles criaram outro projeto, eles trocam o nome, sabe, né? Então, Criança Segura, então são documentos que vocês precisam ter conhecimento, tá? Ter conhecimento aí. Bom, eu vou repetir. Na próxima aula tem a semana da psicologia. Quem está organizando é eu, o Aislan, e daí tem uns acadêmicos aí nos ajudando, tá? E organizando, né? Porque é muita coisa. Vai ser tudo online, mas vai ser controlado, tá? No primeiro dia nós vamos explicar. Vai ter as apresentações dos TCCs, Quem assistir a semana completa de manhã e à noite, mais os TCCs, vai ter um diferencial de horas complementares, tá? O evento sem os TCCs dá 30 horas, tá? Daí com os TCCs vai ser avisado para vocês, tá? Tem temas interessantes, tá? Nós procuramos colocar temas que não tem na faculdade, vai ter sobre psicodrama, vai ter sobre a inclusão. Não, vocês vão participar do evento, o evento é no horário de aula, Já foi passado, eu já passei para a Gisele lá a programação, Não tem como ter aula. Vocês terão 3 dias de evento, tá? Que é considerado como aula, Que isso nós chamamos, então, isso, parabéns, Daniele, isso nós chamamos de quê? De temas transversais. O que são temas transversais? São temas que eu vou trabalhar fora do currículo, tá? Então, se vocês olharem lá a programação, que foi passado, tá? Foi passado para vocês detalhado. Não sei se já foi passado o currículo dos profissionais que vão ministrar palestra, mas já deve estar sendo passado com foto, tudo para vocês terem conhecimento, tá? São temas diferenciados. Então, vai ter lá sobre a questão do câncer, vai ter uma pessoa que vai falar sobre a associação de apoio ao câncer, vai ter o profissional hoje que domina a questão do psicodrama no Paraná e região sul, que é o Gabardo, tá? Vai ter alguém que vai falar sobre Jung, vai ter alguém que vai falar, eu não vou lembrar tudo agora, tá? Eu estou com a programação aqui, espera aí, Então, vocês vão ter lá sobre a questão dos transtornos de ansiedade, as práticas, parentais e as influências do desempenho acadêmico, um olhar analítico, a gestão de carreira, A Jane é uma profissional reconhecida internacionalmente, que é uma psicóloga que trabalha só com carreiras, tá? Só com carreiras. Aí o Adriano, que vai trabalhar a questão do psicodrama. Nós vamos ter lá o papel da inclusão, com a Ive, que também é uma profissional reconhecida internacionalmente na área da inclusão. Nós vamos ter os impactos, sobre a depressão pós-parto, que é um trabalho de relevância. Aí nós vamos ter sobre a terapia comportamental, uma coisa
que eu tenho visto muito que o estudante, ele chega lá no 9º período, no 10º, e você pede um plano de atendimento, ele não sabe fazer. Fica olhando para ti. Ah, professora, o que é plano de atendimento? Ah, amigas, a Maria Fabiane é excelente, né? Ela também vai dar uma palestra sobre a psicologia da criança, a importância do vínculo. Nós vamos ter aqui à noite também mais uma visão da psicologia organizacional, mais do que nunca, as organizações estão precisando dos psicólogos, tá? Vai crescer muito, Hoje tem muitas vagas em hospitais, em clínicas, em empresas, está abrindo muitas vagas para psicólogo, tá? Essa questão da pandemia e tudo isso que nós estamos vivendo. O Bruno vai falar sobre o atendimento online, tá? Que ele trabalha com isso. O Bruno Beraldo. O doutor Bruno vai falar sobre a epilepsia, que é um querido, ele já esteve conosco, Ele é o bambambam no Brasil, na área de epilepsia, tá? Aí nós temos uma estudante, a Ana Paula, que fez um trabalho de relevância. Ela fez uma análise de todos os protocolos de atendimento da clínica. Aí nós vamos ter... E daí tem a outra Ana Paula que vai falar sobre o câncer, a Josiane que vai falar sobre o... Ela vai dar um depoimento, né? A Josiane é uma grande conhecida minha, que se curou, né, de um câncer, tá? E hoje ela trabalha numa associação, praticamente ela que criou essa associação de apoio às mulheres, tá? Então, aproveitem esse momento acadêmico, né? Aproveitem, vai ser 25, 26 e 27. E mais as apresentações de TCC e tudo mais, tá? Ok? Bom, então, na próxima aula, vocês só terão que adentrar lá no AVA e colocar lá a presença. Quem não colocar vai levar falta. Tá? Em relação ao dia 1º, depois eu vou passar as informações. Também é uma profissional que trabalha com a questão do usuário de drogas. Tá? Ok. Pessoal, sobre o trabalho que eu pedi, alguma dúvida, alguma coisa? Então, vamos lá. Mais alguma dúvida? Não? Então, vamos lá. Psicologia escolar e educacional, né? Nós temos que trabalhar aqui o conceito, né? O que é psicologia escolar, tá? Ela é o quê? O profissional vai atuar no processo de escolarização, no seu campo, no foco, nas relações aqui que estabelece. A psicologia escolar, ela vem sendo considerada aqui uma área secundária da psicologia. Então, ela precisa avançar, tá? Ela precisa avançar. Existe um impasse muito grande no governo, que já vem se arrastando há muitos anos, isso não é de agora, tá? Que o Ministério da Saúde entende que o lugar do psicólogo é na saúde, tá? É na saúde. Então, não é na escola, é lá na unidade de saúde, é lá no hospital, é lá na clínica, né? Então, existe um impasse muito grande, tá? Mas nós sabemos que o psicólogo na escola é fundamental, cada vez mais, diante desse dilema que nós vivemos em relação à psicologia, em relação à psicologia da inclusão, principalmente, os estudantes
que não conseguem aqui acompanhar o processo de ensino-aprendizagem. Eles não conseguem aqui acompanhar o processo de ensino-aprendizagem. Nós temos o problema dos professores, que também precisam de apoio, né, que muitas vezes eles não dão conta. Às vezes esse estudante, ele tem problemas sociais, ele tem problemas afetivos, problemas familiares, ele vem de famílias desestruturadas, tá? Então, a psicologia educacional, ela é mais voltada para a pesquisa teórica, tá? Então, existe, para alguns autores, existe uma diferença entre psicologia escolar e psicologia educacional, tá? A psicologia educacional, ela é mais voltada para pesquisa, e a escolar, ela vai trabalhar mais a questão dos espaços escolares. Ah, então, a psicologia educacional e a psicologia escolar, elas são intrinsecamente relacionadas, mas não são idênticas. Elas têm uma pequena diferença, né? Cada qual aqui com a sua autonomia relativa. Então, se eu falar de psicologia educacional, é uma coisa. Se eu falar de psicologia escolar, é uma outra coisa, tá? Psicologia escolar e psicologia educacional são duas coisas diferentes, mas uma não vive sem a outra. Entenderam? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Tá? Alguma dúvida até aqui? O que eu fiz aqui? Então, eu vou repetir aqui para ficar bem claro para vocês, tanto que a nossa disciplina, ela traz as duas nomenclaturas. Ela traz a nomenclatura escolar e a nomenclatura educacional. Então, a educacional, ela é pautada, ela vai dar, olha só que engraçado, né? Então, a psicologia educacional, ela vai dar sustentação teórica para a psicologia escolar, que é praticamente a prática, o fazer, a praxis. O que é a praxis? A praxis é a prática. Tá? Então, a história de psicologia escolar, né? Os adeptos da psicologia escolar. A psicologia, ali no mundo, né? Tem uma palavrinha errada, tá? Eu tentei arrumar, mas eu não sei o que eu fiz aqui. O mundo real, né? Nas escolas, nas fábricas, nos fóruns, né? Então, a psicologia, ela tem que entrar no negócio, nas escolas, né? No Brasil, a psicologia, ela está mais derivada à educação. Então, ela não é chamada nem de escolar e nem de educacional, mas a psicologia da educação, que teve no início, no final do século XIX e o início do século XX, por aí, é que houve aí uma questão da psicologia educacional chegar no Brasil, mas ela chegou para medir, ela chegou como uma psicometria, trabalhar o quê? Os testes psicológicos, e dizer assim, esta criança é retardada, essa criança é inteligente, tá? E daí as crianças, ou elas iam para as escolas especializadas, que no início, bem lá no início, entre os anos 60, 70, 80, até os anos 90, 2000, as escolas especiais, as escolas especializadas, elas não tinham um currículo base.
Algumas até tentavam, né, fazer um trabalho diferenciado, existia sim, mas não tinha um currículo. Hoje, as escolas especiais, que infelizmente só tem no Paraná, né, no Brasil como um todo fechou, tá? Como um todo fechou, abriram centros de atendimento, então, mas hoje a escola especializada, ela segue o currículo base nacional, ela segue o currículo comum, né? Com a declaração de Salamanca, se eu não me engano, foi em 1900, eu não vou lembrar o ano, tá? Eu já vou achar aqui, né? Com a Declaração de Salamanca, que foi um documento internacional, né, onde ocorreu aqui uma reunião mundial, né? Declaração, deixa eu ver qual foi o ano aqui. A Declaração de Salamanca, 1994. Né? Então, com a Declaração de Salamanca, houve um avanço, tanto nas escolas regulares quanto nas escolas especializadas. Porque a Declaração de Salamanca, né, de 1994, que ela foi escrita em Salamanca, na Espanha, reunindo vários países, vários continentes, em defesa da desigualdade, e principalmente em defesa das pessoas com deficiência. Então, a Declaração de Salamanca é um documento que vocês deveriam de estudar e ler a Declaração de Salamanca. Tá? A Declaração de Salamanca, ela traz o quê? Que ela vai determinar que o estudante, independente da sua deficiência, da sua especificidade, das suas dificuldades, ele tem o direito de estudar no ensino comum. Daí começou-se a pensar, a ver esse estudante como um todo. Mas se aplicava testes, e aí o que tinha? Nós tínhamos classes especiais, que não tinham trabalho nenhum. Principalmente, colocavam um professor lá, jogavam aquelas crianças lá na classe especial e pronto. Tá? E aí nós temos Binet, na França, em 1905, que ele criou os testes de inteligência. Aí nós tivemos o Piaget, que aplicou esses testes de Binet em criança e fez críticas, fez críticas severas em cima desses testes, que esses testes eram para adultos, que não eram para crianças. Que as crianças aprendiam de maneira diferente, que elas construíam o conhecimento, e que o cérebro delas, das crianças, aprendem através do concreto, e que esses testes eram testes abstratos, que era impossível medir a inteligência dessas crianças. Hoje, o teste que nós utilizamos e que os psicólogos têm que saber aplicar, tá? É o VISC. Ele está na versão 5. O VISC é que vai medir realmente a inteligência. Lógico que você não vai só usar o teste, só o teste VISC. Você tem todo um processo, o que eu falei anteriormente. O estudante está lá no 9º, no 10º período, tá? Às vezes, ele se acha, tá?
Às vezes, ele se acha, ele acha que ele sabe mais do que tu, já que ele já está se formando. Aí você olha para ele e pergunta. Daí, cadê o plano? Você pode escrever um plano de atendimento, fica olhando para ti e não sabe o que é para fazer. Tá? Então, nós temos que pensar, né? Nós temos que pensar nessa questão, né? O que eu vou fazer primeiro? Uma anamnese, eu vou fazer o levantamento, né? Eu vou fazer um levantamento das questões da família, das questões da escola, tá? Das questões aqui da escola, da família, tá? E eu vou fazer aqui os testes piagetiano, eu vou fazer observação, eu vou fazer um levantamento de quais são as reais dificuldades, se eu preciso encaminhar para outros profissionais ou não. Então, tem todo um protocolo que eu preciso seguir dentro do processo de atendimento. Criança, existe um protocolo, adolescente tem um protocolo, e adulto tem um protocolo, e idoso tem um protocolo. Então, isso, eu tenho que seguir este protocolo. Senão eu posso cair em erros, em erros aqui. Então, nós tivemos aí a questão da psicologia, ela entrou no Brasil, nos anos 50, 60, ela foi crescendo nos anos 70. Eu mesma fui trabalhar numa PAI, se eu não me engano, nos anos 90, E eu cheguei nesta PAI, o diretor queria que eu aplicasse teste, E não era essa a proposta, A psicóloga que trabalhava nessa PAI teve um desafeto com essa escola, ela pegou todos os protocolos, tá? Todos os protocolos, a questão dos históricos dos estudantes, eram 120 estudantes, ela levou tudo embora, ela sumiu, Quando eu fui abrir o arquivo, para começar a fazer um estudo, tá? Um estudo sobre cada caso, chamar as famílias e tudo, eu não tinha nenhum documento. E esses estudantes, a maioria tomava medicação, tá? E nós não tínhamos mais médico na época. Nós tínhamos fono, psicólogo, eu e mais um, tínhamos TO e fisioterapeuta e uma assistente social. E como que nós íamos, Sabe como é que é família? A família se perdia com os remédios. Eu fui descobrir lá de estudante, tinha uma estudante que estava há 15 anos na escola e ela não sabia, ela tinha uma dor no braço. Tinha uma dor no braço, ela já tinha uns 30 anos, essa moça, tá? Ela tinha uma dor no braço, e o fisioterapeuta fazia exercício. Resumindo, nós conseguimos alguns médicos na cidade para fazer atendimento gratuito. Naquela época o SUS era complicado, Hoje o SUS já melhorou muito, tem muita gente que critica o SUS, mas o SUS teve grandes avanços, sim, Podia ser melhor, logicamente. E conseguimos lá os neurologistas lá que reavaliaram, e pediatra e médico, movimentamos a cidade,
E conseguimos, então, montar todos os protocolos, os históricos, chamar as famílias toda de novo, documentação, tudo isso aí novamente, tá? Tudo isso novamente, e essa moça, ela tinha um problema cardíaco desde criança, e ninguém sabia, né? Como ela tinha problemas comportamentais, ela era difícil de lidar, ela só respeitava eu, né? Todo mundo achava que era coisa da cabeça dela, e ela tinha um problema cardíaco gravíssimo, tanto que depois de um ano ela veio, né, falecer. E o pai dela escravizava ela, né? O pai dela tinha um pequeno negócio lá de cana, e ele escravizava ela. Eu recebi várias denúncias. E um dia eu fui todo mundo tinha medo do homem. Eu e uma assistente social. Vocês acreditam que o homem pegou uma foice e queria me matar? Aí eu falei, então me mata. Me mata. Você não quer me matar? Mas assim, né? Infelizmente, quando foi descoberto que essa menina ela tinha um problema cardiológico, já era muito tarde. Pessoal, vamos respeitar o horário de aula. O horário de aula é 9 horas, ok? Então, né, por que eu estou colocando isso para vocês? Estou contando essa questão, a Bernadette, eu gostava muito dela, né? Eu lembro dela até hoje, quando ela escutava a minha voz, né, que eu falo alto, né, e a PAI não era um prédio muito grande, eu chegava na escola, ela já saía da sala à minha procura, né? Realmente, lamentavelmente. Por que eu estou colocando isso? Porque o nosso diagnóstico, ele tem que ir além, ele tem que ir além. Psicólogo não pode ter essa postura romântica, tá? Essa postura romântica, achar, né? Achar que, ele vai, então, né? Tudo é um problema emocional, tá? É mãe, é mania. Não, nós temos que descartar, tá? Descartar todas as questões fisiológicas. Então, na escola, tá? O que eu já encontrei de problemas em escola? Encaminhava a criança, era problema de visão. Encaminhava a criança, era surda. Tá? Encaminhava a criança, era problema de vermes, anemia, né? Às vezes a criança está sonolenta. Eu já tive anemia. Meu Deus, me dava um desânimo assim que eu queria morrer. Eu achando que eu estava com depressão, e não era anemia, né? Então, nós temos que ter um olhar muito além. Nós temos que olhar esse estudante, esta criança, este adolescente, este jovem, na profundidade, tá? Na profundidade aí, tá? Então, a questão do teste psicológico e essa visão da psicologia clínica dentro da escola, ela hoje só as escolas especializadas que mantêm o psicólogo clínico, tá? Mas algumas têm o psicólogo escolar educacional, o psicólogo da educação, tá? E algumas escolas, elas fazem o quê? Convênios com clínicas para fazer atendimentos clínicos aos estudantes. Mas o psicólogo escolar, ele tem que ter uma postura muito mais de gestor, de assessor, nesse sentido. Então, esses testes psicológicos,
eles tinham muito mais, nessa época, de dizer se essa criança era normal ou era anormal. Tá? Se era normal ou anormal. Né? E se usava esse termo mesmo. Né? Vocês vão verificar aí muitos documentos, tá? Muitos documentos aí trazendo esses termos. Eu mesma dei aula para o magistério em 1983, 84, né? E outro dia eu fui queimar, né, dar um fim em materiais que eu tinha, e eu tinha um texto aí ainda falando de normais e anormais. Bom, a partir da década de 80, né, o século 20, iniciou-se o quê? Uma análise crítica da atuação do psicólogo escolar. Epa! Né? O psicólogo escolar não pode ter uma visão romântica dentro da escola. Ai, nhê, nhê, nhê. Ai, tá. Ai, a criança, ela é traumatizada. Gente, não dá. Né? Dependendo da escola que você for trabalhar, eu já trabalhei em escola complicada, rodeada de traficante, tá? E que eu tinha que sair de fininho às vezes, né? Então, iniciou-se o quê? Um debate, mas eu acredito que foi mais a partir de 2000, né? Agora 2010 e agora, né? Nesse momento que se entendeu realmente o papel da psicologia, tá? Um modelo mais crítico, aonde esse psicólogo ele não pode ser romântico, mas ele tem que entender os problemas de aprendizagem, os problemas de gestão, os problemas de comportamento, de como que esse professor acolhe essa criança. Isso é muito sério, vocês mesmos que têm filhos na escola, tá? Que têm filhos na escola, vocês sabem disso. Quantas crianças que vão bem num ano e vão mal no outro? Por quê? Problema com o professor. Se vocês, que são adultos, vocês às vezes têm problemas de vínculo com professores, imagina uma criança. Tá? Imagina uma criança pequena. Por mais que nós tenhamos tecnologia, nós temos vídeo, nós temos celular, nós temos sei lá o que tudo, um monte de software aí, para expandir o processo de aprendizagem, nesta pandemia ficou provado, tá? Principalmente para as crianças pequenas, que eles querem ver o professor. Tá? Eles querem o professor deles. Tá? Então, aqui, né, nós começamos essa discussão nos ambientes escolares, de promover o quê? Práticas pedagógicas de melhor qualidade. Tá? De melhor qualidade. Daí nós vamos adentrar aonde, que isso é um outro assunto, que quem for trabalhar em escola deve pesquisar, que é sobre a questão das tendências pedagógicas. Então, nós temos a tendência pedagógica tradicional. O que é essa tendência pedagógica tradicional? Essa tendência pedagógica tradicional é quando o professor é dono do saber, o professor é dono do poder. Ele, ele é o centro. Tá? O aluno senta, escuta e obedece. Tá? E aí, depois, nós tivemos, então, a escola nova, baseada em Carl Roger. Epa, o estudante, ele também, o estudante, ele também tem direitos,
Daí o estudante passa a ser o centro do saber. E daí inicia-se uma preocupação, isso foi lá pelos anos 80, 70, né, que adentrou a escola nova. Então, iniciou-se um olhar para este estudante. Ele tem sentimentos, ele tem problemas, ele tem direitos, ele também pode se manifestar. Aí nós temos a escola técnica, né, que é a que vai formar para o fazer, né, para o fazer. Só que hoje a escola técnica, logicamente, ela também sofreu melhorias, que hoje dentro da escola técnica eu trabalho, né, uma disciplina dentro dos cursos técnicos, que é a questão da psicologia comportamental organizacional aqui. O próprio empreendedorismo, hoje os cursos técnicos, eles são pautados para que este jovem, ou esta pessoa, esse adulto, que se interessou em fazer aquele curso técnico, ele seja um pequeno empreendedor. E daí adentra no empreendedorismo. E hoje nós temos aí as escolas críticas sociais, as escolas inovadoras, aonde buscam propostas de autonomia para o saber, tá? Na aula passada, eu falei sobre Maria Helena Souza Pato, né? Então, quais são as principais críticas aqui da pesquisa dela, né? O respeito das dificuldades da aprendizagem, focadas aonde? Na criança, na teoria da carência cultural. Aí é que está, colegas, cuidado, né? Nós temos que diferenciar uma dificuldade de aprendizagem, uma deficiência e um transtorno de aprendizagem. O que é uma dificuldade de aprendizagem? Uma dificuldade de aprendizagem é quando a criança ela não tem nenhum laudo, ela não tem nenhuma deficiência, ela não tem nenhuma disfunção neurológica, mas ela, né? Mas ela não dá conta de um determinado conteúdo. E o transtorno é quando ela tem um laudo, ela tem uma disfunção, uma disfunção neurológica, que pode ser dislexia, dislalia, descalculia, disgrafia. E temos os deficientes. E daí é o cego, o surdo, e daí entra os transtornos, as síndromes, os autistas e por aí afora. Mas algo muito interessante que Maria Helena Souza Pato nos trouxe nesta época, é a questão de quê? Da dificuldade que essa criança tem devido a quê? A carência cultural. Tá? Eu vou pedir para uma pedagoga vir conversar com vocês, tá? Ontem ela bateu um papo com os meus alunos, muito interessante, explicando bem como que funciona uma escola. E esse papel do pedagogo, para vocês entenderem esse processo. Então, muitas crianças, pessoal, vão para laudo, mas elas não têm dificuldade, elas têm o quê? Carência cultural. Por isso que eu critico os métodos de alfabetização. Nós temos lá vários métodos, método global, método fônico, método silábico, método fônico. Eu critico quando uma escola ela adota um método só, porque depende de como esse cérebro funciona. Se esta criança, tá? Se esta criança, ela tem, tá? Se esta criança, ela tem uma carência cultural, ela não tem contato com o mundo letrado, como é que eu vou começar a alfabetizar ela pelo método global? O método global é o texto. É igual alguém mostrar um texto para mim, é igual alguém mostrar um texto para mim,
em japonês. Tá? Então, nós temos que pensar o modelo psicoterápico reeducativo da atuação do psicólogo, a queixa. Tá? E aqui, amados, olha quanta coisa nós temos que trabalhar aqui. O fracasso escolar. Pesquisem sobre Maria Helena Pato. Tá? A identidade profissional, aqui eu coloquei deficiente mental, né, mas é intelectual. A formação profissional, tá? Atuação profissional, avaliação psicológica, a vida diária da escola. Colegas, às vezes aquela criança é uma coisa tão pequena. Eu lembro, eu trabalhava numa escola, né? E eu recebi uma queixa, né, de uma criança que ela não queria mais ir para a escola. Não queria, de repente, primeiro aninho. Chamei a mãe, chamei a criança, e nada. A mãe, eu falei para a mãe assim, a senhora vai com um jeitinho em casa, investiga, que aí tem. Nesse mato tem alguma coisa. Adivinha? A professora gritava. Ele não queria mais ir para a escola. Então, né, às vezes é coisas tão pequenas, né, pequena, mas para a criança é grande. Nós temos muito hábito de dizer, isso aí já passa. Né? Quando você está triste, meu querido, quando você está depressivo, quando você está mal e alguém chega para ti, já vai passar, você não fica, eu fico irritada. Aí você chega para a criança, isso aí é coisa de criança. É coisa de criança, mas merece o quê? A nossa atenção. Nós temos que escutar, o papel do psicólogo escolar, educacional, vai muito além de um olhar, é a escuta. E eu já trabalhei isso com vocês, sobre o olhar e sobre a escuta. Formação profissional, né? Sai, eu vou trabalhar na escola. Né? Daí não dá conta. Aqui, uma perspectiva crítica, trabalhar os problemas escolares, o rompimento da culpabilização das crianças e dos adolescentes e das dificuldades escolares. Meu Deus, como adoram jogar a culpa na família. Tudo esse é problema da família. Esse aí, ninguém aprende na família. Tá? Eu nunca esqueço de um menino de 12 anos que se alfabetizou comigo. Tá? Não existe idade para alguém se alfabetizar. Não existe idade para alguém falar. Foi comprovado agora, que tem autistas começando a falar na fase adulta. Então, nós não podemos desistir. Eu tive um adolescente, com 17 anos, autista, que não comia sozinho, que não falava. Em 6 meses, ele começou a comer sozinho e falava assim, bom dia. E eu não escutava, porque eu atendia um monte de gente, coisa arada. Um dia, a menina que acompanhava ele disse, professor, ele está falando bom dia. Eu parei assim, bom dia. Então, nós não podemos desistir. Quem trabalha com gente não pode desistir. Eu não entendo, pessoal fazendo curso em humanas e querem viver com cachorro e com gato, não consigo entender isso. Então, psicólogos escolares, têm que procurar o corpo docente, o discente. Quem é o corpo docente? Professores,
diretores, funcionários, né? Discentes, os estudantes, a direção, desfocar também a atenção só sobre o aluno. Nós temos que trabalhar o todo, verificar quais são as causas desse fracasso escolar, trabalhar o desenvolvimento das capacidades, Você pode criar grupos de ajuda, de motivação. Eu tinha um grupo, nessa PAI que eu trabalhei, nós tínhamos um grupo de mães. Gente, elas só iam lá para fazer bordado e comer. Só. E eu e os profissionais e assistente social, nós queríamos mudar um pouco o grupo. Como a maioria delas, os filhos eram adolescentes e deficientes, e tem muitos adolescentes deficientes que, se você não vai fazendo a manutenção e tal, os pais largam e eles vão só piorando. E daí podem vir os quadros aí, né, meus amores, de psicose, de neurose, pode vir um monte de coisa aí. E, nós começamos aos poucos a fazer grupo de estudo. O primeiro grupo de estudo, elas não olhavam na nossa cara. Nós começamos com meia hora, com 30 minutos, aliás, 30 minutos, uma hora, devagar. Mas elas podiam lá comer os bolinhos delas e fazer lá os lanchinhos delas, e o tricô e o crochê. Claro, elas faziam materiais para nós vendermos, para angariarmos dinheiro para a escola, logicamente. E aí eu falei assim, nós temos que tentar conquistar elas diferente. Aí nós pegamos um salão de beleza, para levar lá na escola e fazer o dia da beleza para elas. Que eram mães, pessoal? Às vezes tem mães que são muito judiadas. São judiadas, elas não têm, Às vezes elas não têm nem dinheiro para comprar uma lixa, lixar a unha, passar uma base na unha, tá? Fazer uma sobrancelha. Então, nós começamos a criar, uma vez por mês, a tarde da beleza. Outro dia nós levávamos alguém para contar uma história, outro dia nós levávamos alguém para fazer um evento. Elas começaram a amar, Então, não adianta, você não tem que criticar a família, você tem que conquistar. Olha, se eu ficar aqui contando as minhas histórias, eu já tive pai que quis me bater, mas nunca me bateram, eu fiquei quieta, deixei o pai falar. Quando o pai acabou de falar, eu disse, o senhor tem toda a razão, todo o seu desabafo. Por quê? O filho dele já tinha ido para 4 escolas, e cada escola falava um problema diferente. E eu fui dar outra notícia para ele, pior ainda. Então, ele tinha razão. Ele tinha razão de estar surtando ali. E eu, como profissional, eu tenho que me colocar no lugar dele e respeitar esse pai que, às vezes, meus amores, tem dificuldade, não tem dinheiro nem para tomar um ônibus, aí ficam fazendo ele de palhaço, vai lá, vai aqui, leva o filho lá, o filho aqui, o filho não sei aonde, tá? E daí cada um fala uma coisa, mas até eu tinha surtado, tá? Então, melhorar esse desempenho escolar, criar programas, engajamento, monitorar o progresso dos alunos, criar sistemas avaliativos, progressivos, avaliar as necessidades emocionais, comportamentais, planejar, a questão dos alunos com deficiência, criar aqui os programas que nós chamamos de PDI, que é Programa de Desenvolvimento Individual. Comunicar a forma eficaz com os pais, o progresso, prevenir a questão do bullying, das formas de violência,
A orientação sexual, nós vamos entrar nesses temas tudo novamente. A formação e orientação de professores, avaliar o clima da escola, verificar como é que está a equipe, os alunos, a família. Olha, colegas, eu lamento, né? Tem muitos professores aí, tem muitas instituições de ensino que não têm ouvido os professores, que só tem, né, cobrado. A elaboração e a coordenação de projetos, aqui a droga, né, como eu falei dos temas transversais, então eu vou trazer pessoas na aula para falar com vocês sobre os temas transversais. O primeiro vai ser sobre drogas, a questão da gravidez, do preconceito, fazer oficinas, desenvolvimento integral, você pode trabalhar com orientação profissional, com carreira, com premiação de resultados, com feiras. Aí nós temos aí essa lei, né, que prevê a inserção de profissionais de psicologia e de serviço social na rede pública da educação básica, tá? Do serviço social já foi assinado, do psicólogo foi assinado, mas está um impasse aí, vamos ver o que vai acontecer, tá? Uns defendem, outros vão contra, e assim vai indo, tá? E aqui, né, fala um pouco sobre aprovação, sobre... aí foi aprovado a Dilma, daí a Dilma, né, não negou, e assim foi indo. Agora está indo um impasse aí com esse novo governo, né? E a questão dos aspectos da ética, da atuação de qualquer profissional. Nós temos que tomar muito cuidado dentro da escola, tá? O que aconteceu agora que eu vi, pessoal? Quando tem algum problema, vocês falem comigo, porque quando eu estou com o slide aberto, eu não consigo ler aqui, tá? Aí vocês interrompem aí e falem. Tá? O que será que aconteceu com a Vitória? Ela tem que ver, né? Bom, pessoal, nós temos ainda lá um artigo que eu coloquei lá, tá? Que daí eu acho que hoje não vai dar tempo. Peraí. Então, esse artigo aqui, ele vai falar um pouco sobre a psicologia escolar e reflexões críticas, né? Que eu gostaria que vocês lessem. Tá? Ah, tá bom. Uhum. Coitadinha. Tá? Alguém entra aí e fala, porque se eu estou lá no slide, sabe, Vitória, eu não consigo ver vocês. Não vejo nada. Eu só vejo o slide. Tá? Então, é isso, né? Nós temos muito trabalho, né? Eu trabalho na educação há 35 anos, adoro o que eu faço, então, vamos lá. Bom, pessoal, esse texto... Ai, não colou, né? Fui falar com a Vitória e não colei aqui. Tá? Esse texto aqui, né? A psicologia escolar no Brasil, considerações e reflexões históricas, eu vou trabalhar na próxima aula, tá? Vocês já têm bastante material, tá? Eu postei lá um livro, eu mandei para vocês um livro, tá? Um livro sobre a psicologia escolar em PDF, que é mais um material também de suporte. Tem muita coisa, tá? Tem muitos livros em PDF. A biblioteca virtual da Uniandrade também tem bastante coisa, tá? Bom, pessoal, vamos fechando aí. Vamos ver se tem mais alguém perdido, às vezes me chamam aqui. Então, assim, vamos ver lá.
O que você aprendeu, né? O que você aprendeu hoje na aula? O que você achou da aula? E se você tem alguma sugestão. Quem quiser falar, faça uso da palavra, né? Ou quem quiser escrever. Tá ok? Quem gostaria de se manifestar? O que você aprendeu hoje? Né? O que te chamou a atenção? Enfim. Quem quer falar aí? Vamos participar, né, pessoal? Senão só fica eu aqui. Falando. Vou aguardar, hein? Oi, professor. Oi, fale, Daniele. Então, professor, o que me chamou a atenção na tua fala durante a aula foi essa questão do conceito de escola nova, né? Que você citou até o Carl Rogers, falando, né, da questão do estudante passando a ser o centro e não mais o professor, né? E você vê uma coisa que já faz tempo, né? Você falou anos 70, 80, mas incrível, né? Muitos anos depois a gente vê que isso não mudou, né? Na teoria ficou ok, mas na prática a gente continua vendo ainda muito essa questão do professor sendo o centro, né? Uhum. Bem isso. Daniela, isso é bem complicado, né? Se vocês estudarem, né, a questão que não é bom vocês estudarem, quem for realmente para a escola, entender essa questão das tendências pedagógicas, tá? Entender a questão das tendências pedagógicas, então vocês vão ver lá um histórico, né? A questão da escola tradicional, tá? Então, o que é? Se você colocar lá, escola tradicional, professor era o dono do poder, né? O estudante, ele tinha que o quê? Memorizar, tá? Memorizar, e o professor era o dono do poder, e acabou. Tá? Ou você sabia ou você não sabia. Se você não sabia, você era desinstituído da escola. Minha mãe mesmo dizia, minha filha, os cabeça dura eram convidados a sair da escola. Tá? Então, só ficava na escola quem aprendia, tá? E os castigos eram muito severos. Houve uma transformação da escola tradicional. Claro, hoje, se você bater, se você colocar de joelho no milho, né? Minha mãe contava coisas absurdas que o professor batia mesmo, ele podia bater. Tá? Então, muita coisa mudou nesse sentido. Depois veio a escola nova, né? Lá pelos anos 80, 70, que entra, né, essa fala amorosa de Carl Rogers, da teoria humanista. Eu li, né? Quem não leu, leia o livro Tornar-se Pessoa, de Carl Rogers. Tá? Então, essa coisa amorosa do self, da construção do eu, da identidade, que esta criança, esse estudante, ele tem emoções, ele tem direitos, tá? Ele tem direitos, ele tem emoções. Aí houve críticas, os professores ficaram loucos, tá? Porque houve uma crítica muito grande em cima da escola nova, ou escola novista, né? Vocês também vão encontrar o termo escola novista, que houve o quê? Um esvaziamento dos conteúdos.
É porque a escola tradicional, ela joga, 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 né? Ela joga conteúdo. E depois veio a escola técnica. E hoje nós temos a proposta de que a escola crítico-social, a escola construtivista, a escola inovadora, a escola holística, né? E todos esses nomes aí pautados no quê? Numa escola democrática, onde todos têm direitos e deveres. Leiam sobre a Escola da Ponte. Pesquisem sobre a Escola da Ponte, a escola de Emília Regis, também na Itália. Tá? Então, infelizmente, infelizmente, se nós olharmos de maneira geral, Daniele, existem escolas que estão mudando e que mudaram a sua prática. Tá? Mas nós ainda temos muitas escolas dentro de um ensino retrógrado, tradicional, tá? Tradicional. Por isso que eu quero que a Carla, que é uma pedagoga muito moderna, venha falar com vocês. Tá? De como que a escola hoje ela está tentando trabalhar, sobre a escola pública. Mas existem professores e professores, tá? É igual agora, na pandemia, tem professores e professores. Tem professores que acham que dar um atendimento individualizado para um aluno, ela não pode. Ela não pode atender o aluno individualmente. Então, infelizmente, infelizmente, nós ainda temos escolas que não se modernizaram, que não são inclusivas. Daí você vai dizer, a escola pública e a escola pode ser pública, pode ser particular. Existem escolas e escolas. Tá? Eu coordenava o CEMEI, mais um pouquinho eu já vou encerrar. Eu coordenava o CEMEI, tá? E um pai veio matricular o filho, uma criança de 4 anos, que ele tirou da escola particular e colocou lá no CEMEI que eu trabalhava. Ele veio todo assim, com medo, não sei o que ele achava, que era o CEMEI público. Aí eu atendi ele, conversei com ele, fiz a matrícula, levei ele na sala, apresentei a professora, expliquei como é que o CEMEI funcionava, tá? Aí, e eu via que aquele homem me olhava, sabe, Daniele? Me olhava, assim, eu falei, meu Deus, será que ele está me achando bonita? Toda descabelada, em escola você vive descabelada, ainda mais com criança. 400 crianças de 4 anos. Meu cabelo ficava assim, ó. Aí passou uma semana, passou 2, passou 3, esse homem liga e pede uma reunião. Eu falei, meu Jesus. Ele disse, professora, eu vim falar com a senhora para tirar o chapéu para vocês. Como meu filho se desenvolveu em 3 semanas que ele está com vocês. Então, é o que eu digo. Se você for visitar as escolas do Estado, tem escolas que você entra, que você fica apaixonada. Tem escolas que você sai correndo. A mesma coisa a prefeitura. A mesma coisa escolas particulares. E aí eu digo uma coisa, às vezes a escola particular, ela esconde. O maior exemplo foi aquela mulher que batia em criança, ali no Batel. Quem é que diria que aquela louca fazia isso? A escola pública, todo mundo sabe o que acontece. Todo mundo sabe, até os vizinhos. Eu fui coordenadora há muito tempo, às vezes quando eu queria descobrir alguma coisa da escola, quando eu andava
pulga atrás da orelha, eu ia nos vizinhos, os vizinhos me contavam. Né? Coisa grave, né? Coisa grave que às vezes eu precisava saber. Tá? Então, né, existem escolas e escolas. Daí eu vou te dizer o seguinte: se a diretriz é a mesma, se a proposta é a mesma, existe o que lá dentro? Pessoas. Então, o problema, minha amada, são as pessoas, os profissionais. Gente, um dia eu estava atendendo uma criança, chega uma professora na porta, ela começou a trabalhar 1h da tarde, 1h10 ela disse, ai, eu não vejo a hora de dar 5 horas para eu ir embora. Aí eu olhei para ela e disse, meu Deus, que infeliz, né, coitada de você. Você vai ficar aqui até as 5 pensando na hora de ir embora, né? Ao invés de você fazer deste momento... você fazer deste momento um momento precioso, um momento de você se entregar para essas crianças, de você aprender, pegar essa energia maravilhosa das crianças, você se recarregar, você fazer alguma troca com essas crianças, você vai ficar até as 5 pensando, hora de ir embora. Então, o maior, nós temos problemas estruturais, nacionais, a imprensa vive criticando, o Ministério da Educação, já trocaram de ministro, sei lá quantas vezes, né? Todo governo tem algum problema, tá? Agora, não adianta, né? Pode trazer o bam para ser ministro da Educação. Quem vai fazer o diferencial é quem está lá no chão da escola. Quem vai fazer diferente é quem está lá no chão da escola. Então, não adianta. Vamos equipar as escolas, colocar computador, colocar isso. Não adianta. Tá? Então, né, é isso que eu falo, não adianta você fingir que você está fazendo um curso. Ou você se joga de cabeça, ou você vai ganhar um diploma, mas você não vai ser um profissional. Ok, Daniela, eu respondi a tua questão? Sim, professora, respondeu sim, obrigada. Tá? Mais alguém quer fazer alguma menção, alguma questão? Tá? Senão eu vou encerrando a aula, tá? Então, eu vou repetir os recados. Na próxima semana, vocês terão a semana acadêmica, tá? Então, vocês têm que entrar no AVA, eu vou colocar uma perguntinha lá, tá? Que é a presença de vocês. O pessoal do evento também vão controlar, mas para que a gente não tenha problemas lá na frente, né? Não custa entrar lá no AVA e responder uma perguntinha lá para vocês terem presença, tá? No dia 1º vai vir uma colega falar sobre a questão de um tema transversal dentro da educação, que é a questão da droga, tá? E mais para frente, a Carla, que é uma pedagoga, vai vir falar com vocês como que as escolas, né, públicas se organizaram aí nessa pandemia, tá? Que eu acho que é bem interessante vocês saberem aí. Tá bom, meus queridos? Mais alguma coisa, tá? Por favor, eu vou interromper a gravação, mas respeitem o horário de aula, tá bom?